Queridos, boa noite, último dia do ano. Algumas pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, para o ano acabar, outras estão pedindo para que o ano demore mais. Mas uma coisa é certa, chegamos no fim do ano e temos muitas razões para agradecer ao Senhor, porque chegamos até aqui. Eu e você chegamos até aqui, e isso foi fruto da misericórdia, da graça de Deus. Esse é o último culto do ano de 2023. E eu lembro que quando a gente estava lá em 2019, no finalzinho, algumas pessoas estavam pedindo, pelo amor de Deus, por ano de 2019 acabar, e veio o ano de 2020, e com ele também veio a pandemia, um dos tempos mais difíceis da humanidade na Terra. Então, muitas vezes a gente não sabe o que a gente pede, mas o que a gente precisa fazer com muita propriedade? Ser grato, agradecer a Deus pelo momento, pelo tempo que a gente está vivendo, colocar a nossa vida diante do Senhor e, de alguma forma, crer que quando estamos bem na vontade de Deus, embora as lutas e dificuldades, somos sustentados pelo Senhor. Às vezes nós estamos vivendo tempos de calmaria e às vezes a gente está vivendo tempos de muita tribulação. O que importa em uma ou em outra circunstância é estarmos firmes com o Senhor. Esse é um momento que você pode agradecer a Deus, agradecer de todo o seu coração, porque a despeito de todas as dificuldades, de todas as questões e desafios que você enfrentou, o Senhor te sustentou e você chegou até aqui. Então eu quero convidar você para agradecer a Deus. Esse é um culto de gratidão. Agradecer porque juntos chegamos até aqui. Pai, no nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nosso futuro está nas tuas mãos. Portanto, que esse tempo seja um tempo de reflexão, de crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que alegram o teu coração, daqueles que confiam em ti, porque é para esses que o Senhor trabalha. Então nós nos alegramos, terminamos esse ano com temor no nosso coração, mas também com muita gratidão, na esperança de que podemos fazer mais pelo Senhor no próximo ano, na esperança de que possamos, na verdade, fazer mais para o Senhor no próximo ano. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê alegria, que o Senhor nos dê condições, ó Pai, para que a gente possa viver exatamente aquilo que o Senhor planejou para nós e que as bênçãos do Senhor sejam aproveitadas ao máximo, para que a gente possa devolver ao Senhor como serviço, como trabalho, como dedicação, como amor a Ti, ó Pai, a nossa vida, que a nossa vida possa ser um derramar ao Senhor também. Nós te agradecemos, porque tudo o que aconteceu na nossa vida esse ano só aconteceu porque o Senhor nos sustentou. O Senhor foi conosco até aqui. Então, bendito seja o nome do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e te honramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador.
cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de choro
tristeza surgem para desanimar. Se o choro uma noite durar, bem cedo a alegria virá. Minha esperança e confiança está em Cristo, meu Senhor. Elevo os meus olhos e o meu clamor, pois em Ti confio, meu Deus de amor. Elevo os meus olhos e o meu clamor, pois em Ti confio, sem nenhum temor. Elevo os meus olhos e o meu clamor, pois em Ti confio, meu Deus de amor. Elevo os meus olhos e o meu clamor, pois em Ti confio, sem nenhum temor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te amamos, Senhor. Obrigado, Deus, por esse ano abençoado. Obrigado por Tua bondade, Tua fidelidade, Tua misericórdia que se renova sobre nós todas as manhãs. Nós temos N motivos, Senhor, para agradecer a Ti por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. E queremos declarar, não somente nós, o Ministério de Louvor, essa igreja, mas você que está em casa. Eu profetizo em nome de Jesus que 2024 será um ano do favor, da graça, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E por isso nós já agradecemos ao Senhor por esse ano que passou e por esse ano que irá se iniciar. Porque cremos que todos os dias, Senhor, estaremos em Tuas mãos, do nosso deitar ao nosso levantar, da nossa entrada à nossa saída, em nome de Jesus. Queremos declarar que Te amamos, Deus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto
até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja
a sua palavra. Queria pedir aos irmãos que possam se assentar, né? Os músicos, coisa tremenda, né? Os irmãos aqui com tanta graça, com tanta unção, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está lá em Mateus, no capítulo 2. O texto diz assim, lá no versículo 10. Vamos ler? E entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, conforme Mateus 2:11. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos a tua ajuda para que o Senhor possa moldar o nosso coração e ministrar no nosso coração a palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa, que é bênção, que transforma e que faz tudo novo no nosso novo coração. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, em nome de Jesus. Você deve estar se perguntando, mas esse texto não deve ser lido no Natal, porque ele não trata do Natal? E eu concordo com você, em parte, porque quando nós observamos tudo o que Deus tem feito na nossa vida e vemos tudo o que Deus nos tem dado, como o cântico de Daniel Souza, Deus nos deu tudo, nós podemos então parar um pouco nesse último dia do ano e a gente pode fazer uma breve reflexão a respeito do cuidado de Deus manifesto na nossa vida. Nós só chegamos até aqui porque as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a nossa vida, todas elas, e as misericórdias, são a causa de não sermos consumidos. E quando a gente olha para cada pormenor da nossa vida, a gente vê o cuidado de Deus, o Senhor nos dando a sua provisão, o Senhor nos dando os recursos espirituais, esperança, trabalhando na nossa fé, permitindo que a nossa fé seja acrescida, cresça, prospere, né, aumente. A gente vê o Senhor trabalhando na palavra de Deus na nossa vida, os fundamentos da palavra de Deus, o serviço, o amor, o conhecimento do Senhor. Nos aprofundamos nas doutrinas no sentido de termos mais relação com o nosso Pai Celestial, entendendo mais o que as Escrituras elas estabelecem para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida plena. Então a gente vê o Senhor cuidando do aspecto espiritual da nossa vida, o Senhor nos alimentando espiritualmente com um pão vivo, o Espírito de Deus se movendo dentro de nós, nos direcionando, nos orientando a respeito do que nós devemos fazer, do que nós devemos falar, como nós devemos atuar. Também vemos o Senhor manifestando o seu cuidado através da sua provisão diária, dos recursos naturais, né, das bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas, o nosso salário, as nossas despensas estão abastecidas, sabe, a nossa casa tem provisão, porque o Senhor tem nos abençoado. Vemos o Senhor cuidando dos nossos filhos, vemos o Senhor cuidando de cada detalhe da nossa vida, os livramentos que Ele nos tem dado, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. É só a gente olhar para a nossa vida esse ano de 2023 e ver como o Senhor manifestou o seu cuidado em nós. E a gente então pensa o seguinte: Deus tem nos dado tudo, Deus tem dado tudo para a gente. E chega uma hora que a gente precisa também oferecer alguma coisa para o Senhor. Na verdade, eu me pergunto o seguinte: por que Jesus recebeu esses presentes? A resposta é porque Ele era rei. Quando a gente observa o desenvolvimento do texto, aqueles reis, aqueles nobres, eles foram a Herodes e eles perguntaram o seguinte: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Então eles trouxeram esses presentes, porque esses presentes eram dignos de um rei. E tem algum significado esses presentes? Será que eles
simbolizam alguma coisa? Há quem diga que sim, porque o ouro, ele representa o caráter real de Jesus. Jesus foi enviado ao mundo como o maior valor de Deus. Jesus foi o bem mais precioso, Jesus foi o bem mais valioso que o Pai enviou ao mundo. Ele era rei, ele foi Senhor e no céu, o Rei da glória, e agora, como homem no mundo, ele é reconhecido pelos nobres, por aqueles que temiam a Deus e conheciam as Escrituras. Eles diziam: onde está nascido, onde nasceu, onde é nascido o Rei dos Judeus? Então Jesus é reconhecido por aqueles homens como alguém que tem um caráter real. E o ouro, ele então foi o presente mais adequado para simbolizar a realeza do Cristo homem. E o incenso, ele fala do ofício de sumo sacerdote, o ofício sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Se Jesus foi o bem mais valioso que o Pai enviou para o mundo, ele ofereceu a Deus o melhor sacrifício, o sacrifício mais valioso. E a mirra fala do sofrimento desse rei. Então, ele experimentou o maior sofrimento pelos nossos pecados. E a gente então pode entender um pouco a razão desses presentes que aqueles nobres entregaram para Jesus. Ele era rei, ele era sacerdote e ele havia de experimentar, ele sofreria os nossos pecados. E a mirra então representa esse tempo doloroso onde o Senhor é esmagado e um óleo, poderoso derramado diante do Pai Celestial. O seu sangue, na verdade, é derramado diante de Deus como óleo precioso. E a gente então pode compreender um pouco a razão daqueles presentes e se perguntar também: o que eu posso oferecer a Deus? O que você pode oferecer a Deus nesse último dia do ano? Porque durante o ano inteiro, como eu já falei, o Senhor te abençoou, cuidou de você. O Senhor abriu os seus celeiros, as janelas dos céus, e derramou sobre a sua vida aquilo que há de mais precioso para te dar condições para você continuar vivendo, adorando a Deus, servindo a Deus, ou até mesmo você, que ainda não o conhece, e o Senhor tem te dado os recursos, porque Ele é bom, Ele é um Pai bom, Ele é um Senhor bom, e Ele tem te dado condições para que você possa conhecê-lo. O que nós podemos oferecer ao Senhor nesse dia, nesse último dia do ano? Então eu tenho algumas sugestões, porque assim como os reis sábios do Oriente trouxeram presentes a Jesus, nós também devemos oferecer os presentes mais valiosos para Ele. Nós temos essa condição, nós devemos isso a Ele, porque o que o Pai fez por nós, deu a Jesus agora, não somente Ele era o Senhor e Rei, mas agora, através da sua morte na cruz do Calvário, Ele consolida a sua vitória como Rei soberano e Senhor de toda a glória, de todo o universo. Então, a respeito de tudo que Jesus fez por você, a sua obra na cruz do Calvário, eu queria chamar a sua atenção para uma necessidade muito grande que nós temos. Nós temos uma necessidade de presentear a Deus, nós temos uma necessidade de manifestar uma gratidão a Deus que talvez ainda nós não tenhamos feito. O pastor Carlos Alberto fala muito sobre isso. A gratidão é a memória do coração. E eu gosto muito, dessa frase, porque
ela de fato expressa a nossa adoração mais íntima. Quando nós somos genuinamente gratos ao Senhor, nós oferecemos a Ele a adoração mais íntima, mais verdadeira, mais profunda do nosso coração. Então, eu queria desafiar você a oferecer, assim como aqueles reis ofereceram 3 presentes, eu gostaria também de desafiar você a oferecer 3 presentes que são da maior importância para o Senhor. Então você pode pensar comigo e a gente vai chegar à seguinte conclusão, que esses presentes são de fato aquilo que o Senhor requer de nós. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 5 e também em Lucas 10, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. O primeiro presente que você pode oferecer ao Senhor nessa noite, nesses últimos minutos do ano, é o amor sincero, o seu amor mais profundo, o seu amor mais verdadeiro. Você pode oferecer a Deus algo que não tem preço. Da mesma forma que o Pai enviou o seu Filho por amor ao mundo, nós podemos oferecer a Deus algo que tem para Ele o maior valor. O primeiro mandamento estabelecido em toda a palavra é: ame ao Senhor, ou o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. Ame ao Senhor. Não ame ao Senhor com reservas. Não ame ao Senhor de qualquer jeito. Não ame ao Senhor quando der, quando você puder. Não. Ame o Senhor de todo o seu coração. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. E a gente gosta de muitas coisas. E a gente às vezes até confunde a palavra amor com gostar. Eu gosto tanto de ir ao cinema, eu gosto tanto dessa comida, né? Eu gosto tanto de churrasco, eu amo lasanha, né? Tem gente que chega a dizer assim, eu amo, eu adoro, sabe, eu adoro comemorar aniversário, eu adoro dar presentes. Tem gente que tem essa expressão, que confunde essas expressões, né? A gente gosta de dar presente, mas a gente adora a Deus, a gente ama pessoas e não coisas, e o nosso desafio é colocar o nosso coração exatamente onde ele precisa ser colocado, nas mãos, no altar, aos pés do Senhor. Quando nós dedicamos o nosso coração a Deus, quando a gente dedica o nosso maior amor ao Senhor, nós estamos dando a Ele os nossos recursos, nós estamos dando a Ele o nosso tempo, nós estamos dando a Ele a nossa energia, nós estamos dando ao Senhor o nosso entendimento, nós estamos dando a Ele, né, o culto racional, nós estamos oferecendo a Deus aquilo que a gente percebe que de fato toca o coração de Deus. O que adianta a gente oferecer ao Senhor aquilo que não toca, aquilo que não move, não mexe o coração de Deus? Então, às vezes nós trocamos essas coisas. A gente acha que sabe fazer coisas, a gente acha que de repente pegar uma cesta de Natal e dar para alguém no final do ano, a gente acha que de repente dar dinheiro para a igreja, ofertar na igreja, isso de alguma forma vai substituir, vai compensar aquilo que o Senhor requer de nós. Tudo isso é importante se nós amarmos ao Senhor em primeiro lugar, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, de todo o nosso coração. Se nós amarmos ao Senhor de forma sincera, se nós amarmos ao Senhor, se nós dedicarmos a nossa vida a Deus de uma forma genuína, sincera, verdadeira, então tudo que nós fizermos terá sentido e terá valor para Deus e sim tocará o coração de Deus. O que adianta a gente dar uma cesta básica para alguém no final de ano, mas ter mágoas de outras pessoas da nossa família,
nossos vizinhos, parentes que nos machucaram, nos feriram no passado, alguém que você conhece, um pai, uma mãe, que de repente fez algo que machucou muito você. O que adianta você hoje pegar, dedicar alguma coisa para alguém, mas no fundo, no seu coração, você tem muitas reservas, você está ferido, machucado, destruído. Então é necessário que primeiro você tenha uma experiência com o Senhor. Entregar o nosso amor a Deus exige crucificação, exige morte do nosso eu. Eu queria pensar e falar ao seu coração nessa noite, porque muitas vezes a gente quer fazer coisas para Deus, a gente quer agradar a Deus, a gente quer de alguma forma dizer: Senhor, estou aqui, olha para mim, veja como eu estou te servindo, veja como eu estou disponível, veja como eu estou entregando a Ti a minha adoração, os meus recursos. E às vezes a gente não recebe essa resposta, esse feedback de Deus, porque é necessário uma entrega primeiro. Eu gosto muito daquele texto, quando Caim e Abel se apresentaram diante do Senhor. E eu acredito que tanto Caim ofereceu o melhor que ele tinha para Deus, como Abel também. Mas a oferta de Abel foi aceita. A adoração de Abel foi aceita. O culto de Abel tocou o coração de Deus. Mas nem a oferta, nem o culto de Caim teve qualquer sentido, valor para Deus. Porque Deus olhou bem no fundo do coração de Caim e descobriu que Caim era uma pessoa cheia de reservas. Caim era uma pessoa que andava irado. Caim era uma pessoa que o seu coração se tornou um depósito de marcas, de feridas e de ódio em relação a seu irmão, em relação aos seus pais, em relação ao próprio Deus. Caim odiava tudo, Caim odiava a todos, odiava tanto que matou o seu próprio irmão. E às vezes nós queremos oferecer alguma coisa para Deus e a gente não percebe que o que nós podemos oferecer para Deus de maior importância, de maior valor, é o nosso coração, é o nosso amor verdadeiro. Quando nós oferecemos para Deus o amor verdadeiro, a gente experimenta um relacionamento com o nosso Pai Celestial e tudo que a gente faz tem um significado novo, é diferente, tem uma graça, tem uma presença de Deus, tem a sua bênção. Então, o amor sincero, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Como nós podemos reunir as condições para que todos os aspectos do nosso ser, o nosso coração, a nossa espiritualidade, a nossa alma, sabe, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso entendimento e o nosso vigor, como nós podemos reunir condições para que toda essa unidade do nosso ser possa, de fato, amar ao Senhor? Como a gente faz isso? Experimentando, nos convertendo, entregando o senhorio da nossa vida ao Senhor, carregando a nossa cruz, morrendo para o mundo, para o pecado, morrendo para as ambições, para os valores, para os desejos desse mundo e, de fato, nascendo de novo para Deus. Quando nós nascemos
para o Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele derrama sobre os nossos corações o amor de Deus. E o amor de Deus então vai permeando todas as áreas da nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso vigor, até o nosso corpo, até a nossa força é renovada. Os que confiam no Senhor subirão como águia, correrão e não se cansarão. Então, voarão, né? Às vezes você quer correr, mas Deus quer te dar um renovo para que você possa voar. Como nós podemos reunir essas condições para que coração, alma, força e entendimento possa amar ao Senhor no nível que toque o coração de Deus? Fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou com Nicodemos. É necessário você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Esse nascimento fala de uma experiência, fala de uma transformação no mais profundo do nosso ser, pela própria presença de Deus em nós, através do seu Espírito. Você tem um desafio: amar a Deus de forma sincera. E a maneira que você vai fazer isso é através do novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Você precisa receber Jesus no seu coração. Vai ser a maneira, vai ser o melhor presente que você vai dar a Deus nesse final de ano, como gratidão, como retribuição pela vida doada, ofertada para nós. Segundo presente, amor sincero, o primeiro presente. Segundo presente que você pode oferecer ao Senhor, obediência sincera. Olha o que diz 1 João 5,3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E esses mandamentos não são difíceis. Quero começar pelo final. Nada que Deus estabeleceu para nós é difícil. Nada que Deus estabeleceu para nós é impossível. Tudo que Deus estabeleceu na sua palavra para nós é simples quando nós temos o coração de Jesus, e esse coração nos ajuda a colocar em prática a palavra do Senhor. A maneira mais profunda de você amar ao Senhor, amar a Deus, é obedecendo os seus mandamentos. Houve um tempo onde um rei chamado Saul, ele entendeu diferente disso. Ele achou que amar a Deus era fazer sacrifícios, era pegar ali animais, sacrificar no altar, derramar o sangue desses animais no altar. E um profeta chamado Samuel disse para ele algo que é muito relevante para nós. O Senhor, ele não está tão interessado em sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que um culto vazio. Samuel está falando para Saul. E isso tem sentido para a nossa vida. O que adianta você cultuar a Deus, você cantar louvores a Deus, você fazer certas coisas para Deus, lá onde você congrega ou aqui na igreja, e o seu coração não consegue obedecer os mandamentos que o Senhor estabelece na sua palavra para a sua vida. O que adianta isso? Esse culto não tem nenhum sentido para Deus. O que vale para Deus é uma obediência sincera. Saul não conseguiu, e talvez você não esteja conseguindo também. Então, é necessário que você entenda que para Deus, o presente que toca o coração dele é uma obediência sincera. Você ter um cuidado no sentido de
conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer o que Ele pede na sua palavra, o que você precisa guardar no seu coração para que você possa agradar o coração de Deus. Não são difíceis. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor, eles são para o nosso bem. Os mandamentos do Senhor, eles têm a função de nos proteger desse mundo caído, desse mundo contaminado pelos princípios e valores do maligno. Então, os mandamentos do Senhor guardam o nosso coração, os mandamentos do Senhor trazem a presença de Deus, a vida de Deus para a nossa vida. Jesus fala de uma forma muito clara, várias vezes, que as suas palavras são sempre espírito e vida. Então, os mandamentos do Senhor, eles representam o próprio Espírito do Senhor, habitando nas nossas vidas, no nosso coração, e gerando vida, mais vida, vida abundante, aquela vida que está lá em João 10, 10, né? Vida abundante da graça de Deus. Então, obediência sincera, amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Então, a gente pode manifestar, a gente pode agradar o coração de Deus quando nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos que protegem a nossa vida. E por último, e é o que muitas vezes as pessoas mais gostam de fazer, né? Provavelmente, o terceiro e melhor presente que você pode oferecer a Deus é a adoração sincera, adoração de coração. Pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, adoração sincera, adoração de coração, adoração simples. Jesus foi a pessoa mais simples que pisou nesse mundo. Não houve ninguém mais simples, mais humilde, mais sincero, com um coração mais puro que tenha pisado nessa terra do que Jesus. E como ele adorava a Deus? Como é que Jesus adorava o Pai Celestial? Então, Jesus adorava a Deus na sinagoga, quando ele lia a palavra, quando ele ensinava aos judeus as Sagradas Escrituras, a vontade de Deus. Ele adorava a Deus quando ele servia as pessoas, quando ele curava, quando ele multiplicava os pães, quando ele libertava as pessoas. Então, quando Jesus servia as pessoas, ele adorava a Deus. Era uma maneira de Jesus adorar a Deus. Jesus adorava a Deus quando ele estava a sós com seus discípulos, revelando os segredos do reino de Deus, tratando o temperamento de Pedro, tratando o desejo de vingança de João, tentando de todas as formas tirar a cobiça do coração de Judas, discipulando, cuidando daquelas pessoas, orientando aqueles discípulos, ensinando a eles a respeito dos princípios, dos valores, o que é mais importante no reino do céu, se é ser o primeiro ou se é servir as pessoas, amar o próximo, perdoar as pessoas. Então, Jesus adorava a Deus quando ele discipulava, quando ele tratava espiritualmente o coração daqueles homens. Jesus adorava a Deus quando ele tinha comunhão com o Pai Celestial, quando ele saía para um lugar secreto e ele orava e ele mantinha comunhão com o Pai, quando ele derramava a sua alma no Getsêmani, quando ele clamava a Deus, quando ele buscava as orientações do Pai Celestial. Ele fala sempre isso, né? Tudo que eu faço, eu ouvi o meu Pai fazer, eu via o meu Pai fazer, eu ouvia o meu Pai falar. Então, Jesus nunca fez nada por ele mesmo. E a forma mais excelente que Jesus
adorava a Deus, encontrou para adorar a Deus, era fazer exatamente aquilo que o seu pai o orientava. E ele recebia essa orientação por meio da oração, por meio da comunhão com o Pai Celestial, quando ele ia para o seu lugar secreto. Então, essas maneiras, essa forma de Jesus adorar a Deus, através do discipulado, quando ele discipulava as pessoas, quando ele servia as pessoas, quando ele mantinha comunhão com o Pai Celestial, quando ele, de alguma forma, amava o próximo, perdoava os seus pecados. Essa forma de Jesus adorar a Deus, quando ele estava ali na sinagoga ensinando aquelas pessoas que tinham um coração tão duro, quando ele adorava a Deus fazendo essas coisas, ele na verdade estava nos ensinando a forma mais adequada de adorar a Deus. Então, a gente tem uma ideia muito religiosa que adorar a Deus é entrar no culto ou na missa e de repente cantar algumas coisas para Deus e ir embora para casa. Adorar a Deus é se envolver com as pessoas. A adoração mais sincera que você pode oferecer a Deus dependerá do nível de comprometimento, de amor, de interação que você vai ter com as pessoas que talvez sejam tão insignificantes, desprezíveis, difíceis para você. Eu gosto muito dessa espiritualidade manifesta de Jesus através da relação com pessoas que eram tão diferentes dele. Jesus era santo, os discípulos tão pecadores. Pedro fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Jesus era tão humano. João, em determinado momento, queria derramar fogo sobre uma cidade porque eles não receberam a palavra de Deus. E Jesus fala para ele, para João e para Tiago: eu não vim destruir as pessoas, eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não sabendo eles que eles eram os mais perdidos, quando nutriam no coração um desejo terrível de vingança. Então, Jesus nos ensinou que a forma mais especial, mais plena de adorar a Deus é interagindo e, de alguma forma, transformando as pessoas por meio daquilo que nós somos em Deus. Jesus era o Filho amado de Deus, o reino de Deus, a expressa imagem de Deus, a presença de Deus. E através da sua vida, através da comunhão, da interação, do relacionamento com pessoas que eram tão pecadoras, tão difíceis, tão ambiciosas, tão vingativas, tão temperamentais, ele pôde adorar a Deus, influenciando, transformando, exaurindo o seu perfume, a sua vida, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu ensino, as suas palavras, os seus milagres, a sua humanidade, o seu amor para com aquelas pessoas. E a maneira mais especial e profunda de você adorar a Deus é você servindo as pessoas, interagindo com as pessoas, manifestando o que está dentro de você, o reino de Deus, de uma forma clara e visível, através de atitudes de amor, atitudes práticas, atitudes concretas de serviço, de cuidado, sabe, de interação, de acolhimento, de inclusão na sua vida. Jesus nos incluiu na sua vida, e essa foi a adoração mais perfeita que ele ofereceu ao Pai Celestial. Então, quais são os presentes que você pode oferecer a Deus nesse último dia do ano? Amor sincero, obediência sincera e adoração sincera. Esses são os presentes que certamente vão tocar profunda
e indelevelmente o coração do seu Pai Celestial. Por último, eu queria ler com vocês um texto, porque Deus enviou o seu Filho amado como a sua melhor oferta e o seu maior presente para todos nós. Ele fez isso a fim de celebrar com o céu a nossa salvação. A palavra de Deus diz que o momento mais especial no céu, onde a festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Então, Deus enviou o seu maior presente, sua melhor oferta, para celebrar a nossa salvação. Nós devemos dar igualmente também a nossa vida pelos nossos irmãos, em oferta a Deus, como símbolo do nosso maior presente ao Senhor, a fim de celebrarmos a sua vida. Esse ano que está findando é uma excelente oportunidade para você oferecer a Deus o seu melhor presente. Seu amor, sua obediência e sua adoração. A sua vida. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Feliz Ano Novo. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa cumprir o seu desígnio, o seu propósito no nosso coração nessa noite. Esse ano que se findou, agora nada mais pode ser feito. Ele passou. O ano agora acabou. O ano terminou. E agora resta-nos dedicar a nossa vida como a nossa maior dádiva, a nossa maior oferta ao Senhor nesse novo ano que está entrando. Que a gente possa buscar ao Senhor nesse dia. Nós estamos celebrando, nos alegrando, comendo, mas queremos te oferecer, Senhor, o nosso amor sincero, a nossa obediência sincera e a nossa adoração mais sincera, como fruto da nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor nos deu nesse ano de 2023. Que 2024 venha cheio de vida, cheio de bênçãos, e que nós possamos viver integralmente, dedicados a Ti, oferecendo ao Senhor e ao nosso próximo a nossa vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos celebrar o Senhor? Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção.
Eu sou grato que tem um tesouro maior. desse mundo. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo, em todo lugar. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo.